Hérnia inguinal na infância. O que nós precisamos saber? Eu sou o Dr. Ricardo Rigo Bicli, urologista da cidade de Caçador, Santa Catarina, e vou tirar as suas dúvidas. A hérnia inguinal na criança é uma das principais patologias cirúrgicas que nós temos. Ela acontece principalmente nos meninos. Ela acontece na faixa, mais ou menos na proporção de 8 a 10 meninos para cada menina. Essa hérnia ela é diferente da hérnia do adulto. Enquanto a hérnia do adulto acontece por uma fragilidade da musculatura, que acaba se rompendo e permitindo que daí o tecido atravesse essa musculatura. A hérnia da criança ela acontece por uma persistência de uma estrutura chamada de conduto peritônio vaginal. Esse conduto é uma membrana que permite que o testículo que está descendo de dentro da barriga para dentro do escroto, ele acabe atravessando essa membrana e levando junto até o escroto. Quando ela chega ao escroto, essa membrana se fecha, ela se solda. E por isso que é mais comum então nos meninos. Quando ele não se solda, quando não se fecha, então ocorre a formação de um tubo por onde vai sair alguma estrutura, a gordura, a alça intestinal. Essa hérnia, o diagnóstico basicamente a gente faz através do exame físico. Então a criança tem uma pequena bola na virilha e que é perceptível muitas vezes pela mãe, quando a criança chora, quando a criança está com o intestino preso. Essa hérnia acontece geralmente de um lado, em 15% das vezes acontece dos dois lados ao mesmo tempo. Na criança prematura, essa hérnia chega a acontecer em até 30% das crianças. Então, quanto mais prematura a criança, maior a chance de que essa hérnia apareça. Na criança que nasceu de 9 meses, então, a chance de que ocorra a hérnia é de 0,8% até 4%. Então, pelo menos 4 crianças de cada 100 que nascem a termo, ou seja, de 9 meses, podem apresentar essa hérnia. Então, quando a mãe nota essa hérnia, muitas vezes a criança, com algum esforço, ela acaba notando que existe uma bola que às vezes desaparece sozinha. Então, a bola aparece em alguma situação em que a criança faz o esforço, quando chora, e depois desaparece. Chegando ao médico, basicamente o diagnóstico é feito ao exame físico. Então, a gente vai perceber que existe uma estrutura na virilha em que a gente consegue empurrar de volta e reduz, como a gente diz, e empurra o intestino para dentro. Às vezes o exame de imagem pode nos ajudar a fazer algum diagnóstico diferencial. Quando temos uma bola na virilha que não reduz e a gente quer diferenciar de algum linfonodo, alguma íngua que existe na virilha, o ultrassom é solicitado para a gente poder tirar essa dúvida e poder chegar ao diagnóstico preciso. O tratamento basicamente é cirúrgico, não existe outro tratamento. Como a principal complicação, o medo maior que nós temos é que haja um encarceramento, ou seja, a alça intestinal entre através dessa estrutura e fique preso lá dentro, a cirurgia se faz necessária o mais breve possível. Essa é uma hérnia inguinal indireta. Essa estrutura aqui é o saco herniário, que a gente chama, ele fica aqui é o testículo, né? O cordão do testículo, esse aqui é o saco herniário. Esse buraquinho aqui, esse saco, ele tem um orifício que liga com o abdômen. Ou seja, esse buraquinho, ele vai lá para dentro da barriga. Então, por aqui que sai a hérnia. Então, a gente conseguiu dissecar o saco, isolar ele. E agora a gente vai amarrar aqui nessa parte bem de baixo, para que essa hérnia não volte mais. Isso aqui é uma hérnia de criança, é uma hérnia por persistência desse cordão. Esse conduto aqui, ele teria que ter fechado ao nascimento para que não ocorresse a hérnia. Então, a gente vai só fazer o fechamento desse conduto. Então, a gente vê que ele é um espaço oco, vazio, né? E que daí é o espaço virtual. Quando a hérnia entra, esse espaço abre. Então, todo esse espaço parece uma membraninha bem fininha, mas é por aqui que sai justamente a hérnia inguinal. Existe a situação em que existe o estrangulamento, que é quando essa estrutura ela laça então a alça intestinal, ela dificulta a circulação dessa alça e pode haver até uma necrose dependendo do tempo em que essa alça ficou presa lá dentro. Ou seja, passou de 6 horas, essa estrutura começa a ter pouca circulação e chega ao ponto de necrosar essa parede da alça. E aí pode haver inclusive perfuração. Então, quando a mãe nota que existe uma bola na virilha, essa bola não se desfaz com facilidade, ela fica uma bola dura
e a criança tem dor, por isso ela vai chorar bastante. Então, independente da idade, ela tem que procurar a emergência o mais breve possível. Pode se tratar de uma hérnia encarcerada ou uma hérnia estrangulada. Então, o tempo, nesse caso, é muito importante. É uma situação de emergência, porque se não for operada a tempo, pode ter que se fazer a ressecção dessa alça intestinal, tornando a cirurgia muito mais complexa, mais difícil. Uma taxa de complicações alta e até uma taxa de mortalidade bastante elevada. No caso, fazendo o diagnóstico da hérnia, a gente marca a cirurgia eletivamente. Então, a criança geralmente faz de forma ambulatorial, inclusive. A criança vai em jejum para o hospital, faz o procedimento com anestesia geral, fica na sala de operação durante algumas horas, até que ela acorde direitinho, depois ela vai para casa. O pós-operatório costuma ser bastante tranquilo, com pouca dor, desde que se tome alguns cuidados. Reduzir a movimentação da criança para que não force ali o local que foi feita a sutura, porque basicamente o que nós precisamos é fechar essa estrutura que ficou aberta. Então esse conduto que permaneceu aberto vai ser suturado, vai ser fechado, para que não volte a passar nada por ali. Então é diferente da cirurgia de hérnia que a gente faz no adulto, que como existe uma fragilidade dessa musculatura, além de se fazer um reforço a mais, a gente coloca a tela para que faça um reforço ainda maior e que evite dessa hérnia recidivar, dessa hérnia voltar. Então, por isso, na criança, como é só o fechamento de uma estrutura que deveria ter fechado sozinha, a chance de que ocorra uma recidiva, ou seja, um retorno dessa hérnia, é muito pequena. Então, enquanto que na cirurgia do adulto, se não for colocada a tela para fazer esse reforço, a chance de recidiva é muito maior. Então, estamos de novo aqui com um novo vídeo, orientar vocês, tirar suas dúvidas e passar todas as dicas para que você se informe, passe para os seus amigos, colegas. Toda informação é útil e é importante. Essa informação, por exemplo, de hérnia, é muito importante porque pode salvar vidas. E aí, gostou das dicas? Ajude o nosso canal a crescer. Deixe seu comentário, sugira temas e não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo.